Bom, nós vamos hoje então fazer a nossa meditação na palavra e nós vamos com esse tema que eu coloquei hoje para nós meditarmos, Deus é Espírito. Ler o versículo 24 do capítulo 4 de João, leia comigo, diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, amigo, amiga, Deus é Espírito e é necessário, há uma necessidade, outras traduções dizem, é importante que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Para que o Espírito Santo possa nos guiar a toda esta realidade espiritual, vamos desde já orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Teu amor, nós nos colocamos em Tuas mãos, pedindo carecidamente que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade e o Senhor se revela ao nosso coração, nos dando entendimento, capacidade, discernimento, consciência do que é verdadeiramente ser um Teu adorador. Que nós sejamos achados por Ti, em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo, o Filho do Teu amor. Amém? E graças a Deus, em nome de Jesus. Então, amigo, amiga, Deus é Espírito, repito, e é necessário, é importante que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Bem, o Senhor Jesus está falando tais palavras neste capítulo 4 do livro de João para uma mulher samaritana, onde ele, cansado de viagem, assentou-se num poço. E naquele poço, uma mulher veio tirar água, uma mulher, no caso, samaritana, veio tirar água. E ele pediu um pouco de água, pediu um copo com água. E ela fez o reparo, como é que um homem judeu está a pedir água a ela, sendo samaritana, porque os samaritanos não se davam com os judeus. Havia contradições muito fortes. E o Senhor Jesus Cristo, então, disse que tinha uma água, que se desse para alguém dessa água que ele tinha, essa pessoa nunca mais teria sede. A mulher, a partir daquela conversa das águas com águas, ela diz, mas o senhor não tem nem como tirar água, como é que o senhor está a dizer que tem uma água que vai dar? E o Senhor Jesus então diz, olha, todo aquele que beber da água que lhe der nunca mais terá sede. E ela então diz, então dê-me dessa água. E o Senhor Jesus, então, continuando o diálogo, diz, vai chamar o teu marido. E ela diz, não tenho marido. Aí Jesus fala, olha, em verdade estás falando, porque já tiveste 5 homens e esse com quem agora estás não é teu marido. Em verdade falaste. E a mulher, então, passa de uma conversa de um judeu, um homem comum e normal, para profeta. Ela diz, bem vejo que és profeta. E quando ela fala profeta, já que o Senhor Jesus lança os dotes de um profeta, então ela puxa o encontro com Deus. Ela traz a adoração. Ela diz, nossos pais, eles adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Por outras palavras, eu nem sei onde adorar a Deus, como é que você está falando. E então o Senhor Jesus diz, olha mulher, vem a hora e já chegou. A próxima hora. Ele falou assim, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Bem, quando Salomão morreu, o reino de Israel se dividiu. Ficou o reino do norte, que são, no caso, os samaritanos, e Jeroboão construiu um templo nas terras de Siquém, precisamente neste monte Gerizim. Os judeus continuaram a
a adorar no antigo templo, onde Deus encheu de glória na época de Salomão a sul. Estas terras de Siquém, em Gerizim, é onde, por exemplo, quando Deus tira com mão forte o povo da escravidão do Egito, aqueles 40 anos rumo a Canaã, a terra prometida, Josué, quando lá chega, levanta um altar onde o seu antepassado Abraão, pela primeira vez, construiu ali um altar. Ali também, nestas terras, e neste monte Gerizim, nas terras de Siquém, o príncipe do Egito, José, também foi sepultado. E então é aqui, como eu falava, que Jeroboão constrói realmente o templo que a mulher está dizendo. Os nossos antepassados disseram que é neste monte que devemos adorar, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Olha bem, amigo, amiga, quando ela puxa a adoração para um templo, ou de Gerizim, nas terras de Siquém, ou em Jerusalém, onde no templo os judeus adoravam, ela está puxando para um itinerário, para uma agenda, para um compromisso de quem pode ou quem não pode adorar. Por exemplo, no templo que Salomão construiu lá em Jerusalém, a pessoa deficiente, ela não podia entrar. Também quem não era judeu também não entrava. Ou seja, há um código de acesso, há uma conduta, há uma forma correta de se apresentar no templo diante de Deus. E aqui você já está vendo que esta mulher não está só chamando para um lugar geográfico, mas também para uma conduta de como se apresentar a Deus. Tipo assim, olha, tem sacerdotes, tem os sacrifícios, tem a forma correta de orar, de cantar, tem o vestuário, tem a forma certa de falar, enfim. Ela está falando tudo isso. E o Senhor Jesus Cristo, ele, sendo, como diz em Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Portanto, quando este mediador, este Senhor Jesus, ouve a mulher verdadeiramente falar tal coisa, então ele vem e traz a adoração, ele desmonta essa religiosidade, ele desmonta essa hierarquia, todo esse sistema de adoração. Jesus desmonta tudo isso e traz para a intimidade do coração, como quem diz à mulher, olha, a questão agora não é onde, é como. Ou seja, é no coração aonde eu e você chamamos Deus de Pai. Amigo, amiga, nunca esqueça, quando você diz, ó Deus, você pode estar... quando você diz, ó Deus, sem ter consciência de que Deus está chamando, pode um Deus qualquer aparecer. Chamou-me? Está-me a chamar? Quem me chama? Não. O Deus verdadeiro, segundo este mediador, segundo o Senhor Jesus, é um Deus que nós chamamos de Pai. É no íntimo, não é lugar, é como, é na intimidade do coração. Não quer dizer que se você estiver dentro de um templo ou em certo determinado lugar, que você não vai entrar na presença de Deus, mas vai entrar quando tenha consciência no seu íntimo de quem você está diante. Quando você tem esta consciência, quando dá realmente esta consciência, aí muito bem. Então, amigo, amiga, no entanto, lá no versículo 23 deste capítulo 4 de João, diz, no entanto, está chegando a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então o Pai está procurando a mim, a si, a nós, que venhamos a adorar de todo o nosso coração, com a nossa vida. Não é questão da deslocação do lugar em si, mas como nós o adoramos, quer seja em palavras, principalmente em atitudes, quando você toma uma atitude de todo o coração em consideração para com o seu
semelhante, porque você reparou, veja bem, são estes os adoradores, como é que o Senhor Jesus termina? Que o Pai procura. Ou seja, quando chamar Deus, o Deus verdadeiro é Pai, é no íntimo, é lá dentro de si. É um Pai que não está preocupado no onde. Por exemplo, quando o Senhor Jesus conta a história do filho pródigo, aquele pai não devia ter feito o que fez. Foi absurdo, então foi logo repartir uma coisa que nem por direito o filho tinha. Ele não tinha morrido. Não era para repartir herança nenhuma, mas ele deu a parte dele e deixou o filho ir. Claro que todos os dias vinha ali esperando, um dia o filho voltou. E como é que esse pai o recebeu? De todo o coração, sabe? Essa liberdade de espírito que Deus nos dá, ela nos constrange. Porque como é que Deus, sendo todo-poderoso, Senhor de todas as coisas, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança e que hoje quer que nós venhamos a crescer na estatura do seu Filho Jesus Cristo, nos dá também a liberdade de viver. Mas esse Pai deixa o Filho em liberdade. Por isso é que o amor do nosso irmão, o Senhor Jesus Cristo, quando ele disse uma certa vez dentro do templo, ele estava lá ensinando a palavra e disseram, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, o senhor não se dá de conta, está aqui pregando aqui no templo e está a tua família lá fora. E ele falou, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem, guardam e praticam as palavras de meu Pai. Eu fui lá no templo falar, tem aqui adoradores também. Mas tem os meus adoradores lá fora. Claro que a minha família, eles vão compreender. Quando estampar o amor do meu Pai na cruz, eles vão compreender, no fundo, quem eu sou. Quando o Senhor Jesus ressuscita e a Maria Madalena vem se abraçar aos pés, e que Jesus diz assim, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Deus e o teu Deus, para o meu Pai e o teu Pai. Aí ele diz, olha, vai falar aos meus irmãos que eu ressuscitei, que eu venci a morte e que eu estou indo à frente deles, vão me encontrar com eles. Então, amigo, amiga, hoje ele quer se encontrar, o Senhor Jesus, comigo e consigo, aonde quer que você estiver. Mas a forma é como você se dispõe, como eu me disponho, a nível pessoal, para que na minha comunhão pessoal com Ele, eu possa desaguar com os meus irmãos. Aí sim, quando você se encontrar em tudo e qualquer lugar, aonde você for, por exemplo, se você tem o privilégio de ter um grupo de irmãos que verdadeiramente se amam em Cristo, e aí sim vocês semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, ou enfim, vocês determinam um X tempo para se encontrar, para celebrar, para participar ali da ceia, para vocês poderem compartilhar o perdão, o amor de Deus no vosso coração. Enfim, quando há essa celebração, quando há essa comunhão, essa partilha entre irmãos, que bênção que é maravilhoso. Mas nunca se esquecer que o Senhor Jesus Cristo, através desta mulher, nos mostra claramente o que é adorá-lo e como adorá-lo. O que é e como adorá-lo. O Pai procura os seus adoradores. Quando eu vou para este Deus, na minha intimidade, o tendo como Pai, aí sim, como um Pai, então Ele me encontra. E assim também eu encontro o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que me amou e que me abraça todas as horas, para que enquanto aqui viver, possa proclamá-lo. Amigo, amiga, não importa quanta gente você está junto. A igreja do Senhor Jesus começa com 2 ou 3. E para mostrar o que é adorar, fui apenas para esta mulher. Quando os discípulos chegaram, o diálogo já tinha acabado.
Porque a mulher disse assim: olha, os meus antepassados disseram que um dia virá um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele vai mostrar a realidade da vida. E Jesus disse: mulher, sou eu que falo contigo. Ah, amigo, amiga, é este Jesus Cristo vivo que eu e você agora podemos abraçá-lo pela fé. Abrace-o aí onde você está, porque é no coração que você o adora e se encontra com ele, na intimidade com um Deus que é Pai, lhe amando infinitamente. Até a próxima meditação. Forte abraço. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Até a próxima.